Bem-vindos a mais um episódio do Pod Doce, aquele espaço semanal para conversar sobre confeitaria, as histórias dos bastidores, trazer o que é de melhor em Curitiba em confeitaria e trazer conversas divertidíssimas, como a de hoje, que vocês vão ver só, que eu trago uma confeiteira, que eu brinco, mais uma das que eu comprei na planta, né? Conheci na planta. Uma confeitaria especializada em doces franceses e também cheesecakes. E hoje em dia tem vários outros doces, mas começou como uma confeitaria especializada em entremês, quando pouco se falava nesse doce. Hoje é uma febre por conta das frutas, a gente já vai contar mais sobre isso. Então hoje eu vou receber a Juliana, da Sotile. E se você não viu ainda as entrevistas anteriores, aproveita já, olha aqui depois no final desse vídeo, que tem bastante gente legal conversando. Mas hoje, a Ju, da Sotile, bem-vinda. Muito obrigada, Ludmila. Ah, olha só, tá estreando no podcast. Uhum. Ju, me conte. Você gosta de criar combinações diferentes, como, por exemplo, chocolate e wasabi. Vocês já imaginaram como fica? Fica bom? Ela provou que fica bom. Então, de onde vem essas inspirações para trazer uns sabores tão diferentes pra gente? No começo, né, quando eu comecei a trabalhar com entremesa e tudo mais, eu gostava de experimentar de tudo mesmo, e saber o que, né, ficaria bom em combinações. E eu, um dia, comprei um livro. E, na verdade, eu mirei no que eu queria e acertei no que eu não queria. Eu comprei um livro e apareceu como sugestão um outro, completamente diferente, Hum. de confeitaria profissional. E eu E o falei, livro que você estava comprando não era de confeitaria? era de bolos, né? Era, Ah, assim, uma coisa mais tranquila. E era de confeitaria profissional. Eu falei assim, de repente eu quero dar uma olhada, né? E comprei. nessa época você não trabalhava ainda com confeitaria? Não, não trabalhava. Era um livro um pouco caro, mas eu falei, quero dar uma olhada. E é um livro muito bom, né? Ele tem técnicas de confeitaria e tudo mais, e ele traz algumas combinações e tudo mais. E uma das combinações era justamente o de damasco, que não era o damasco que a gente conhece Uhum. aqui, o damasco seco, né? Com wasabi. E eu achei aquilo tão interessante que eu falei, eu quero fazer algo nesse sentido. E foi quando eu criei o meu, né? Que eu sabia que eu queria ter chocolate, eu queria ter damasco, eu queria ter o cítrico do damasco e essa picância do wasabi, né? Então, assim, casou que ficou maravilhoso. Eu, pelo menos, gosto. Tem gente que não gosta, porque não gosta de wasabi. Mas eu acho, assim, que ele vale a pena porque ele é uma experiência mesmo. E ele deu certo já de primeira? Deu certo de primeira, Olha! deu certo de primeira. Eu tive que acertar um pouquinho, né? Um pouquinho do wasabi, deixar um pouquinho mais proeminente, né? Porque a gente vai com cuidado quando se trata de Né? algo, né? Mas, assim, ele pra mim é surpreendente até hoje, é um dos meus preferidos. Continua na vitrine, né? Continua na vitrine, agora um pouco menos, né? Porque a gente também tem muito doce, então as semanas que ele aparece, semanas que Uhum. não aparece, então, mas ele tá aí. E quando que você, Juliana, decidiu, vou ser confeiteira? E depois, metida, vou ser confeiteira e vou fazer entremês, né? Foi o chamado. Foi o Como veio esse chamado. chamado? O que que você fazia antes? Você já tinha desde sempre pensado trabalhar com gastronomia, não? Na verdade, eu pensei em trabalhar com gastronomia lá em 2005, quando eu fazia faculdade, né? Eu fazia Cefet, na época era Cefet, né? Uhum. E só que não existia faculdade de gastronomia aqui no Ainda não Paraná. tinha o glamour, né, Não tinha isso, mas tinha um curso que eu queria fazer de chefe e eu larguei tudo e fui fazer. Tranquei minha faculdade e fui fazer, porque na época eu já trabalhava durante o dia, estudava à noite, então eu tinha que optar. Aham. Tranquei a minha faculdade e fui fazer o curso. Fiz o curso de chefe, me formei, trabalhei um pouquinho na área e depois os caminhos me levaram para outros caminhos que não eram da gastronomia. O tempo passou e em 2013 eu fiquei com vontade de fazer um curso de confeitaria. Também não tinha um curso específico de Uhum. confeitaria, que fosse uma faculdade de confeitaria, né? O que eu acredito que deveria existir, né? Porque a confeitaria é muito ampla para ser um Sim. tópico, né, da faculdade de gastronomia. E eu fui fazer. E ali começou uma vontade, mas eu não sabia muito bem. Mas Tipo, quando você foi movido ao quê? Ah, quero fazer bolos, quero fazer chocolate. Entremês não, não acho que deve foi. ser. Eu não sei, eu sempre digo assim, eu não sei nem por que que eu fui. Eu não sei porque eu fui. É só Que bom que porque eu ela tinha que foi. ir. Era só porque eu tinha que ir mesmo. Eu não Entendi. sei porque eu fui. Eu me interessei e fui. Eu falei, quero fazer. E fiz. Quando eu terminei, não existia muito da confeitaria.
que se fala hoje. Por exemplo, as pessoas não trabalhavam muito com buttercream nos bolos, Era era mais aquelas coisas pasta mais americana, é, né? quando é elaborado, pasta americana, mas o mais tradicional é a nata batida, um chantilly. Então era isso que a gente aprendia, né? Então, assim, para mim foi um pouco, sei lá, talvez frustrante, porque eu sabia que eu queria algo diferente. Eu não sabia o quê, mas eu sabia que eu queria. Aí, eu comecei, com um carrinho de brigadeiro. Eu tinha Hum. um carrinho de brigadeiro, era um carrinho que ele levava uns tachos de brigadeiro e era um brigadeiro na colher, né? Então, assim, a gente fazia eventos, né? Às vezes corporativos, às vezes casamento, festa de 15 anos, às vezes aniversário em casa, tal. Então, aquela coisa mais divertida. E era isso. Só que a minha marca não era Sotile, né? Eu tinha uma marca que se chamava Vintage Brigadeiro Gourmet. Gente, olha, descobrindo uma coisa que até hoje eu não sabia. Ela começou fazendo brigadeiro. Sim, Olha, vintage. Brigadeiros Gourmet. E eu conheci uma pessoa que é minha amiga até hoje, e ela cuidava da marca pessoal, né, de empresas ou de Uhum. pessoas. E eu resolvi ir até lá para uma entrevista, uma consultoria e tal. E ela falou assim. E eu já tinha começado a trabalhar com doces finos. Eu tava assim, Tipo, começando. você foi do brigadeiro para os doces finos, mas ainda doce de Isso, eventos. exatamente. Assim, eu tava indo para os doces finos e tudo mais. Daí ela falou assim: sabe o que que é? É que assim, os seus doces finos, eles são um pouco mais contemporâneos e não faz sentido você ter uma marca chamada Vintage. Então, a gente vai precisar arranjar um novo nome para sua marca. Daí eu falei, tá. Então a gente viu uma outra empresa que fazia esse processo de naming, né? E ela realmente fez, nos apresentou e ficou muito legal. A gente gostou. Ela, né, explicou o Sotile, né? Na verdade, Sotile não é meu sobrenome, muitas pessoas perguntam, né? Mas Sotile não é meu sobrenome, significa justamente o fino, o sutil, né? Uhum. E como a palavra Sotile é em italiano, fazia sentido a gente colocar o confeitaria em italiano Italiano. também, né? Sim. A italiana falando com as mãos aqui, ó. E fazia sentido, não fazia muito sentido colocar um patisserie aí no meio. E acabou ficando. Mas você não, naquela época você não já pensava em ir para confeitaria francesa, não ainda? Não. Aí foi exatamente ela que. Não, eu já pensava em algumas coisas, já estava estudando e tudo mais, mas assim, eu não pensava em ter uma confeitaria. Eu não pensava nisso. Mas foi ela que me despertou. Quando ela foi apresentar né, o Neme, as aplicações e tudo mais, ela colocou uma placa. E Ah. aquilo eu falei, olha que legal. E aí surgiu uma grande vontade. Do quê? Já estava olhando em tremês, eu não entendia muito bem, né, da técnica e tudo mais, eu fazia meus testes e tudo mais, tem muita técnica, tem Uhum, muita, muito. muita coisa, Aliás, pausa. O que é um entremê? aquele, né, aquele pequeno doce, né, à base de mousse, com várias camadas, então, esses dias eu estava até pensando sobre ser um bolo ao contrário, Bolo ao con... não é? Nossa, agora você alugou um triplex na minha cabeça, porque Não é, faz menina, não faz sentido. sentido que tudo que tá fora vai Tá para dentro. dentro e a mousse vai para fora? Olha, É um bolo. um bolo ao contrário, Tá aí uma né? nova definição de entremê. Eu sempre falo, entremê é um doce de várias cores, texturas e sabores no mesmo doce. Agora eu posso resumir tudo. É um bolo ao Um bolo ao contrário. contrário, né? Tá. Aí E voltando pra. sim, aí me deu muita vontade de ter uma confeitaria. Comecei a estudar, comecei a fazer cursos, eu consumia muito Diego Lozano na época, assim, porque, né, era o que mais se aproximava do que eu Aqui gostaria no de aprender, Brasil. né? E foi. Até que um belo dia, os bolos espelhados, né, entraram na moda, né? Sim. E parece que começou um movimento, assim, né, porque na verdade ele só dá muito certo, essa glaçagem só dá muito certo se for em algo congelado, que é o caso do entremê. E daí eu consegui um curso que era aqui numa escola de Curitiba, que hoje já nem existe mais, e a pessoa ia dar o curso de bolos espelhados, né? Eu falei, é minha oportunidade de perguntar tudo que eu gostaria. É a partir Inclusive, daí. eu acho que falou-se pouco de bolos espelhados, né? Não ficou muito tempo se falando, né? Eu não É que lembro na de muita verdade, coisa. é que na verdade isso serve para entreter, porque ele é uma glaçagem, né? Chama espelho de confeiteiro. Isso. Então, assim, faz sentido se você colocar em algo congelado, porque cada um entra na sua temperatura,
cola, né? Uhum. E é o que dá o efeito. Mas enfim, fiz o curso e daí ele também alugou um triplex na minha cabeça, com muitas dicas e muitas coisas que eu queria aprender e não tinha essa oportunidade. Aí tá, comecei realmente a pensar nisso, procurei escolas internacionais, essas plataformas de ensino e tudo mais, e daí realmente comecei a me dedicar e Isso fazer foi tudo. amor à primeira vista? Você gostou assim já de cara? Foi amor à primeira vista. Olha. Todas as vezes que eu aprendi alguma coisa, assim, ai, quando eu aprendi realmente a trabalhar com chocolate e fazer as Uhum. Eu tudo mais, eu falava, ai, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Aí aprendi a fazer macarrons, nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu Não. sou apaixonada. E a minha paixão realmente só aconteceu quando eu conheci os entremês. E eu digo que hoje eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E eu tô nisso há 5 anos e não mudei de ideia, né? Olha. Eu gosto de muitas outras coisas na confeitaria, na gastronomia, mas assim, é a minha grande paixão. Eu adoro criar. Às vezes não dá certo, né? E E é vira sempre assim, história. o inventor, né, vai testando e tudo mais. Uma hora dá certo. E você costuma testar receitas com sabores que você gosta ou com sabores que você acha, ah, não, esses aqui estão em alta, vou fazer algumas criações? Como que entra essa ideia de teste? Como é que você tem uma lista? Não, eu preciso testar tais coisas, mas por qual motivo aqueles sabores? Eu acho que mais ou menos, né, por experiência, hoje em dia a gente já sabe, né, qual é o tipo de oleaginosa, Uhum. frutas e gorduras que combinam e tudo mais. Então, assim, por experiência a gente já tem mais ou menos um caminho trilhado, tal. Quando a gente, né, de repente tá procurando um pouco mais de informação sobre algum ingrediente e tudo mais, assim a gente pensa, ah, será que isso aqui daria? Então, daí a gente faz os testes, né? Tem um livro que é muito legal. Ele te dá as melhores combinações para um ingrediente. Então, por exemplo, frutas amarelas. Então, ele te diz o que mais combina, o que menos combina, e não só o doce, mas também a erva, o salgado, se sal combina, tudo o que combina bem com esse tipo de, né, do que você quer criar. Então, assim, algo muito legal. Às vezes você descobre combinações bem inusitadas que você jamais poderia dizer. Não vou misturar esses dois. E é muito legal que às vezes dá super certo. Então, assim, claro, também, a gente tem que respeitar o paladar brasileiro, né? Sim. O paladar brasileiro tem uma característica. Então, a gente também acaba que vai por esse caminho, por esse meio, para agradar todo mundo, porque afinal de contas, quem faz doce quer agradar. Aliás, quem faz comida quer Quem faz agradar. comida. Mas quando você começou, você já tinha essa noção ou você foi pegando ali você começou fazendo um teor de dulçor e aí foi mudando para ir adaptando ou não? Você já começou do jeito que... Porque assim, tem muito de ir para o que o cliente quer, mas também tem muito do educar o cliente. Qual que foi teu caminho? No começo, acho que foi assim, uma coisa que casou. Eu queria educar o cliente a comer algo que não tivesse tanto dulçor ou algo tão diferente, Aham. né? Que é o caso do entremê. Mas eu também tinha um doce, na verdade tem, que eu amo, que é um manjar de coco e ameixa, né? Assim, é coisa da infância, é Sim. coisa assim, comfort food, é aquela coisa que a gente gosta. E o meu primeiro entremê foi esse, Olha. né? Eu E falei tá até assim, hoje, e inclusive. tá até hoje. Eu fiz uma mousse de ameixa, aí eu congelei, né? Porque eu queria que essa mousse de ameixa ela fosse muito pedaçuda e leve. E aí eu congelei ela sem nenhum tipo de aglutinante, né? De Uhum. gelatina. E fiz a mousse, né? A gente trabalha com uma mousse à base de creme inglês, que é a bavaroise, né? Então eu fiz uma bavaroise de coco e ali eu comecei, né? Eu falei, bom, vamos ver se isso dá certo. Coloquei numa forma de silicone, congelei tudo isso e glacei de branco, né? E eu falei, meu Deus do céu, amei, Ah. eu amei. E não é só você que amou, e não é só você e os clientes que amaram. Tem uma pessoa que veio aqui já que ela falou que o doce preferido dela da vida, que aliás, a confeitaria que ela vai sempre, vamos ver se você descobre quem é. A confeitaria que ela sempre vai dar uma fugidinha pra comer um doce é a Sotile. O doce preferido dela é esse de coco com ameixa.
De quem que eu tô falando? Da Roberta. Da Roberta, que foi o episódio número 2, que vocês podem assistir depois desse, que ela tava contando que ela sempre vai. E aí eu falei, não, Rô, fala mais lugares. Ela, não, eu vou falar só a Sotile, porque se eu falar mais lugares, as pessoas vão brigar comigo. Então eu vou resumir em um. Ela foi a última vez e aí ela pediu um sanduíche. Aí ela pediu pra eu tirar alguma coisa, tal, né? Daí eu falei, safada, né? Aí eu fui lá conversar com ela, né? Bater um papo dela. Falei assim, ai, vou pedir meu doce preferido. É o doce preferido dela. Então, ó, viu? Fez sucesso e tá Exatamente, aí. foi o meu primeiro. O segundo foi o de capim-limão com framboesa. Eu queria alguma Hum. coisa com chá, né? E assim, eu fui indo também, né? Eu fui vendo o que combinava, o que eu tinha de conhecimento, o que eu tinha de vontade. Então, tudo isso, primeiramente, partiu assim do que eu sabia e Uhum. do que eu tinha de vontade. Depois, eu comecei a observar os sabores de fora, né? Quais são as combinações, o que que as pessoas usam, o que que as pessoas costumam comer e tudo mais. Eu brinco que na França eles usam muito lavanda. É, pois é, né? É uma Eles briga. gostam, eles Ela não gostam de quer uma fazer lava. doce com lavanda. Então, tem um pouquinho não vou dizer preconceito, mas assim, não me cai bem no paladar. Eu ainda vou conseguir. Aquela, eu não podia perder a Não piada. coma, porque assim, eu sou taurina, então não tem nada que eu não Não coma. tem nenhum doce que você não goste? Você come tudo? Eu como tudo. Pode ser que na hora eu não queira comer, ou então, se tiver esse ou aquele, eu goste mais daquele. Ah, Mas assim, é esse eu passar fome, eu como. Eu como de tudo. nenhum ingrediente que você não gosta? Só tem uma que o meu corpo rejeita, na verdade, não é que eu não gosto, meu corpo Ah, rejeita, eu passo mal, fígado. não, mas daí isso aí, né? De resto, tudo que eu já comi hoje eu gosto. Eu sou aquela pessoa assim, como a Anitta. Você falar isso aqui é de comer, eu tô comendo. E, e me conta o seguinte, daí tá, você começou com os entremês, aí foi nessa época que eu conheci Juliana, né, quase na planta Sim. também. E aí começou a fazer sucesso, a loja aumentou, né, porque já estava ficando pequena, mas aí você começou a trazer outras coisas também. Hoje é referência além do entremê em cheesecake, tem um cardápio de salgados, assim, de dar água na boca. No Natal ela também bomba muito com os panetones. Antes disso teve a linha de chocolates. Foi assim, como que você foi chegando nesses novos produtos? Ah, quero fazer ou preciso fazer? Foi algo que no começo eu precisava fazer. Porque eu não tinha tantos entremês assim, né? Embora eu tivesse uma vitrine muito Não, pequena, né? mas tinha, ela era cheia. Tinha, Tinha o quê? Uns né? 8 por tipo? Do 8 a Eu 10? acho que era isso. Mas assim, eu também queria trazer para dentro da minha loja o público que não conhecia o entremê e que viria por outro produto. Uhum. Então, eu comecei a colocar cheesecakes, né? Eu fiz um curso de cheesecakes e, né, criei vários sabores, né? Depois também fui colocando bolo, né? Bolo recheado, não ponho hoje, né? Mas assim, na Uhum. época eu ainda colocava, É verdade. né? Nossa, é verdade. Lembrei agora. Tem um bolo que é o bolo único que às vezes aparece lá, que é o de 4 leitos com frutas vermelhas e que os clientes gostam muito, então aparece e já some, né? Mas não é todo final de semana que a gente consegue colocar. E eu tinha uma outra vitrine, que era uma vitrine seca. Sim. E ali eu não tinha muita coisa para colocar. Eu falei, bom, faz sentido, eu gosto muito de trabalhar com chocolate, então faz sentido eu colocar, né, um pouco do que eu sei fazer aqui. E eu comecei com os bombons pintados e tudo mais, e eu sempre gostei de criar sabores inusitados para os chocolates também. Então, Uhum. assim, foi indo e eu conseguia, né, mas porque era numa escala menor, né? Então, dava para fazer, precisei fazer, deu certo e, graças a Deus, eu não precisei mais parar. Uma vez, logo que eu tava com essa ideia de abrir uma confeitaria, né? Tava pensando e tudo mais, era algo assim que eu ainda não sabia muito bem como fazer. Eu tinha Aham. empreendido, eu tinha acabado de terminar o meu Empretec, que é o curso do Sebrae, né, de Uhum. empreendedorismo. E eu tava, assim, com muita vontade de empreender, mas eu não sabia muito bem como começar. Eu brinco que quem sobrevive ao Empretec e ainda tem vontade de empreender é porque vai ter vida longa. No dia seguinte que eu terminei o Empretec, eu bati o carro. Eu nunca Meu tinha batido o carro na Deus. vida. Empretec. Bom, eu não sei se tem isso em todos os Sebrais do Brasil, mas Acho que Empretec é sim. é uma semana Intensa. um intensivão de empreendedorismo, de se criar, né, ter uma empresa ali mesmo que fictícia. E eu
tá nos meus planos fazer, mas eu sempre falo, não, quando eu estiver tranquila, ou seja, eu nunca tô, então Não, eu vou porque adiando, você tem porque que abrir mão mesmo. exatamente, eu dessa sei que é uma imersão. imersão, assim, Você tem que viver isso forte, lá, da hora que você chega até a hora que você sai, se é que sai, porque às vezes a gente, já naquela semana mesmo eu saí, acho que era umas 2 horas da manhã, Nó, voltei, era umas 8 horas da manhã, e enfim, né? Você é realmente tem que se puxado. dedicar. E eu falei dos meus planos, né, para as pessoas, né, que estavam à minha volta e tudo mais, tal. Aí eu não me lembro muito bem quem que disse pra mim, ai, mas não vai ter brigadeiro na sua confeitaria? Eu falei assim, não, eu quero fazer Era alguém que te entrega. conhecia? Será da época do brigadeiro? Não, Não, eu acho era assim aleatório. que eu acho que fazia muito sentido diante de toda a confeitaria, né? Que em Sim, qualquer confeitaria tem o tinha que ter um brigadeiro. brigadeiro. E não porque eu não gosto de brigadeiro, eu adoro brigadeiro. Comecei com isso e como brigadeiro até hoje. Mas é que não era com isso que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com entremês. E daí a pessoa assim, tá, mas não vai ter brigadeiro. Aí, olha, graças a Deus, eu nunca precisei fazer um brigadeiro até hoje para vender. Eu faço, né? A gente tem bolo com brigadeiro, a gente tem Brigadeiro coisas. agora é só hobby pra fazer em casa. Exatamente. Eu trabalho com entremesa e graças a Deus eu nunca precisei abrir mão disso para vender. Hoje você percebe que as pessoas já chegam lá na Sotile sabendo o que elas vão encontrar, ou ainda chega muita gente, tipo, nova, que... Porque, assim, Sotile, principalmente nos sábados, domingo eu geralmente não tô por aqui, mas o sábado é assim, abre meio-dia, né? Dá 1h30 da tarde, começa o fervo. Se você passa ali às 4, tem que ter uma paciência, porque tem fila, né, de espera. Todas as vezes que eu passo lá tá assim. Então, hoje as pessoas vão mais porque elas já conhecem, são clientes Sim, cativos, tem. ou ainda vai muita gente, meu Deus, o que é entremê? Olha, eu acho que não muito essa coisa ai, do que é entremer. Cair Uhum. aqui de gaiato, o que que eu tô fazendo aqui? O que que é isso? Né? Aham. Não, não tem lá Cadê o brigadeiro? não tem grandes pessoas que chegam lá, assim, não tem grande volume de pessoas que chegam lá e não sabem o que que é. Sabe o que que é, mas nunca comeu. Vai por Curiosidade. curiosidade, né? Claro, a gente já tem os nossos clientes que vão lá, que gostam, que entendem o que a gente faz lá e gostam do que a gente faz lá. É isso e pronto. Muitas dessas pessoas que vão por curiosidade, por conhecer e tudo mais, às vezes, né, viu ali uma publicidade, qualquer coisa assim, vai, né, e quer saber o que é. Às vezes gosta, às vezes não gosta, né? Gosto é que nem, né? A gente sabe. Então, cada um vai Tem o super seu, exato. do que gosta. Enfim, e eu acho que as frutas, né, foi algo assim. Eu acho que, na verdade, Você acha que Cedric tem Groner. uma fase dos entremês antes e pós frutas do Cedric? Ah, com certeza. Eu acho que É. existe uma vida, né, de todo mundo no mundo pós-Cedric, né? Porque todo mundo hoje conhece, né? Sim, A gente já conhecia antes, já fazia parte da nossa confeitaria, do que a gente vive lá dentro da nossa cozinha, sim. né? Essas técnicas e tudo mais. Mas realmente ele pegou algo e elevou a um nível assim máximo, né? Ele pegou uma única coisa e transformou em algo maravilhoso, que é justamente essa coisa assim de brincadeira, de ser e não Uhum. ser, né? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com os livros dele e tal, eu falava, gente do céu, olha só, que maravilha e tudo mais, né? Hoje em dia eu acho o livro dele péssimo, porque se você não é confeiteiro Cedric, profissional, corre aqui. corre aqui. Deixa eu falar que falta didática. Cedric, você não vai dormir essa noite com essa informação que É agora verdade, é tem um verdade. hater curitibano. Como assim? Não, o livro dele, se a pessoa não é uma pessoa que já vem da Hum, confeitaria, ela não vai entender. não é que ela não vai entender, é muito ruim. A explicação é péssima. Assim, um É a livro explicação precisa. francesa. Não é só explicar. Não, não é que é a explicação francesa, mas assim, não tem nunca um passo a passo. É assim, ó. É isso e é isso. Tipo, E é você 3 monta ingredientes assim, que ó. você junta e faz. Isso, você monta assim, não tem nenhuma Caramba. foto. Sério? Aham, tem foto lá do como ficou, né? Mas você não sabe nem como é que foi lá dentro. Enfim, eu sempre digo falta didática nos livros dele, mas assim, né? A Eu técnica. acho que hoje em dia ele nem tá nem aí, mas Ah, bandido, tá nem né? aí. Ah, Ele, dane-se. ele deixou a didática pra uma outra encarnação, pelo visto. Exatamente, já fiz um curso com ele, né, Com ele? online, né? Ah, na época da. Comprei um curso dele e realmente, assim, ele vai fazendo as Pessoalmente é melhor? coisas. Não. Hã? Assim, no curso é melhor do que no livro? É melhor, assim, mas não é lá grandes coisas, não, né? Gente. Tem coisas que, obviamente, eu testei
E não deu certo. Não deu certo. É que também os ingredientes lá, acaba que algumas coisas são bem diferentes do que a gente tem aqui, né? Umas coisas assim que eu falei, nossa senhora, eu quero esse acabamento. Não dá certo. E tem coisas que não deu certo. Foi um curso muito Olha. proveitoso, foi muito bom. Mas assim, né, falta didática pro Cedric. Gente, eu fui lá em 2018. Acho que eu brinco que até hoje deve ser um dos doces mais caros que eu já comi na vida, mas ainda tava começando, ele ainda tava na fase da maçã, acho que foi um dos primeiros que Sim, ele sim. fez, né? Maçã verde. E eu falei, gente, eu confesso que eu achei maravilhoso o doce, mas eu fiquei apaixonada foi pela embalagem. Porque, meu Deus do céu, eu tenho até hoje. É tudo Aham. luxuoso, É né? decorativo, assim. Eu falei, gente. E E realmente, o que ele vende é isso, né? E até ele tem pessoas que gostam, tem pessoas que Uhum. não gostam, que não faz parte, né, do Sim. paladar da pessoa, e tá tudo certo, né? Se ele não agrada todo mundo, né? Enfim, mas eu acho que quando surgiu isso, eu também fiquei muito interessada. Isso foi lá em 2022, não é uma coisa de agora, Uhum. né? É uma coisa assim que até foi muito engraçado, porque eu ainda tinha loja pequena. E um grupo, uma empresa francesa, com filial aqui no Brasil, entrou em contato comigo para eu fazer. Ela me achou na internet Aham. e ela entrou em contato comigo, ela é lá de São Paulo, e ela entrou em contato comigo aqui em Curitiba e ela falou assim: Olha, eu queria uns doces assim, assim, assado, para fazer uma ação e não sei o que, não sei o que lá. E aí ela foi mostrando, né? Só tinha Cedric. Aí eu falei: Nossa, acho que vou precisar conversar com essa moça, né? Bem assim, né? Aí eu falei para ela, falei, olha, o meu conhecimento não permite eu fazer isso que você quer Uhum. nesse momento. A gente pode fazer assim, assim, assado, tal. Então eu fiz umas tarteletes em formato de maçã e tudo mais. E o que ela queria era maçã, só que dentro tinha que ter outro sabor, né? Aham. Ela queria brincar. E era para uma licitação e tudo mais. E ela, realmente, eles ganharam a licitação, Olha. porque foi realmente algo surpreendente. E nós fizemos essa ação onde foi aqui para Curitiba, foi para São Paulo, foi para vários lugares, né? Então, muitas pessoas. A gente colocou em isoporzinhos, e daí o motorista chegou de noite, carregou, ele passou a noite inteira indo para São Paulo, de manhã ele distribuiu e tudo mais. Legal. E era para uma grande empresa perfumista aqui Ai, acho que no, eu no lembro Paraná. disso. Qual que era o sabor? Esse aí tinha vários sabores, porque na verdade eles são perfumistas, né? Isso. É o sabor do cheiro, o cheiro do sabor. É um Uhum. negócio assim um pouco, né, fora da casinha, eu digo para elas. E depois disso, até essa empresa, né, nos contratou para fazer uma ação do perfume, né, que estava sendo lançado e Ah, então tudo acho que foi esse que mais. eu tô confundindo. Foi do perfume que eu lembro de você Teve do fazendo. perfume, teve das Madeleines, então assim. é, Eu acho que foi a primeira vez que eu disse para ela que foi ela que me despertou essa vontade de fazer as As frutas. frutas. E quando eu vi o livro, eu falei, vou fazer, vou testar, ué. Olha. Comprei as formas, né? E falei, vou testar. Qual foi a Mas primeira fruta? a primeira fruta foi, acho que amêndoa. A minha. Nossa, que é maravilhosa, inclusive. Eu falei, nossa, eu quero algo assim com bastante gosto de amêndoa. Adoro Uhum. amareto, adoro sabor de amêndoas para mim, nossa. E foi uma das primeiras que eu criei. Aí, segundo foi o limão, que eu tava na maior expectativa, né? Porque tem tanto do acabamento no limão, Aham. né? Mas eu não queria nada. Quando eu li a receita, eu falei, tem muito limão aqui, tem muito ácido. Isso não, de repente, não vai servir pro Uhum. paladar brasileiro. E daí eu quis fazer a minha, né? A minha versão. Fiz a minha versão, gostei da minha versão, ela tá aí até hoje. Tem curd, tem gel de amora, tem pedacinhos de casquinha de limão. Então, assim. Fica, eu acho que mais tranquilo de comer e eu acho que ele traz um pouco do azedo, mas com dulçor, né? E daí foi vindo manga, veio pistache, depois veio baunilha, Uhum. vieram várias coisas. Hoje Agora tem um que é o mais vendido das frutas. voltou a ser, né? Limão, Limão. manga, a gente fez agora o blueberry, né? Que também tá super bem aceito. E a banana, né? A banana Ai, a foi banana assim, eu um tô, cachinho de tô na banana fila que a pra... coisa marcou. A banana você ficou de me avisar quando for Sim, sim, sair. esse final de semana. Ah, olha só. Eba. E aí, a gente parou na primeira pergunta e ficou. Vocês viram? Tá, não vi mais, Nunca né? mais. Isso que a Ju falou assim, nossa, eu não sei nem responder, eu respondo curto. Ainda bem que, né, ela me trollou. Porque a gente tem muita coisa ainda pra falar.
Tá, Sotile começou sendo uma doceria, com os entremês, tinha os cafés, chocolate. E aí, com o passar do tempo, vocês ampliaram e tal. E entrou a parte de salgados, que hoje é uma linha, assim, que também é protagonista ali, porque você faz uma linha de sanduíches incrível. Foi, tipo, necessidade, estou ampliando a loja, preciso ter mais coisas, ou já era, não, eu acho que eu gosto muito de salgado, eu acho que vai combinar ali. Eu já tinha, né? Poucos salgados na loja pequena, mas assim, era 2, 3 toasts Sim. ali e tal, né? Mas eu sempre gostei. Sempre gostei também dos salgados. E chegou um final de ano, na época foi aí quando o Diego Lozano abriu a sua primeira confeitaria lá em São O Paulo, ou casaria? casaria, né? Aí eu falei, minha oportunidade de experimentar algo deste homem. Você costuma viajar bastante para provar as doces? Gostaria de fazer mais, mas, né? Mas as viagens são com foco gastronômico, Sempre, geralmente. sempre. Eu Sempre. saio para comer mesmo. Eu trabalho para comer. Né? O slogan também, eu viajo para comer. Enfim, aí fui. E eu fiquei muito encantada com que tudo aquilo era. Na verdade, era um restaurante com um bar, com padaria, Uhum. com rotisseria, com confeitaria. Eu falei, nossa, É. é esse tipo de coisa que eu gostaria dentro do meu estabelecimento. Claro, dá certo em São Paulo? Porque é São Paulo. Tem muitas, às vezes a gente também tem que pensar na realidade do que é ser curitibano, do que é estar em Curitiba, né? Você acha que tem muita Então, diferença? acho que sim, porque lá, por exemplo, abre de manhã até 10 Hum. horas da noite e eles E têm tem público público, para é. isso, Isso é verdade. né? O curitibano não tem essa Na vida verdade, mais não cosmopolita. é em grande quantidade, mas eu acho que do outro lado, né, eu sempre recebo perguntas, lugares que ficam abertos até depois das 8. E é muito difícil achar, são poucos, dá pra contar, talvez nos dedos de, no máximo, 2 mãos mesmo. Os lugares que ficam até mais tarde com a pegada de café, porque não sei se o público realmente não consumia e agora tá querendo consumir, ou se ainda não é tão vantajoso quanto São Paulo, que é Exato, às gigantesco. vezes Que você tem padaria de madrugada, maravilhoso. exatamente, né? O empreendedor ele não vê vantagem em deixar aberto um pouco mais, porque ele não tem público para isso, né? Uns 2, 3, tá? Eu vou ficar aberto até Tá 10 horas, dois, até 2, três. 3. Então eu teria que ter uma segunda linha, onde à Hum, noite eu colocaria, sei lá, uns drinks, alguma coisa assim, para chamar um público. aham. Então, assim, você já começa a ir por Ampliar o outros leque, caminhos, é. né? Então, assim, era isso que eu queria dentro da. E eu queria, assim, algo surpreendente. Foi a primeira vez que eu comi. Foi a melhor salada que eu já comi na vida lá. Salada? Salada. Eu tava assim meio Salada. empanturradona, acho que foi no último dia. Eu passei lá de novo, eu tava meio empanturradona de tanto comer doce. De uma E salada. comi uma salada antes de viajar. E era uma salada muito surpreendente, porque ela tinha pedaços de atum, ela Hum. tinha erva doce, ela era tão maravilhosa, tinha alcachofra, ela era maravilhosa. Eu falei, nossa, que combinações maravilhosas, é isso que eu quero. O Cedric tá pensando na gente. É, O Diegão. Lozano, ele surpreende mesmo com os sabores, às vezes até os mais básicos. Um sanduíche de mortadela, só que ele vai botar umas outras coisas que vai virar uma experiência aquele sanduíche. Exatamente. Então, eu sempre me espelhei nele, né? Era a pessoa mais próxima que eu tinha aqui fazendo o que eu gostava. Então, quando eu voltei também do casaria, a gente, né, criou uma linha de salgados e tudo mais dentro, né, do que eu gostaria. E foi, eu consigo fazer hoje 2 cardápios por ano. A gente faz o de outono e inverno, faz o primavera-verão, a gente coloca salada, tira salada, às vezes vem com pratos mais quentes, outros Uhum. pratos mais refrescantes e tudo mais. Então, assim, eu consigo ter essa mudança de cardápio e tal, e acho que é legal, o público aceita, o meu cliente gosta, né? Sim. Quando que vai ter isso? Quando que vai ter aquilo? Quando que vai Eu tava começar? aqui perguntando quando chegam os panetones. Nesse momento eles já estão lá, inclusive. E É, aliás, como que daí você falar, não, sou chili, pasticceria. Agora eu vou para uma parte italiana, vou fazer panetones. Como os panetones entraram nesse mundo dos entremês aí? então, eu sempre quis fazer panetone, eu também tenho meu lado padeiro. Eu também tenho meu lado. E é fazer panetone do zero, né? Do zero. Foi. E eu comecei a fazer panetone sem nunca ter feito nenhum pão, na Eita, verdade, né? Foi assim. Então, eu comecei assim, pelo lado mais difícil da panificação. sim. Aí eu fiz um curso, fiz 2, fiz 3, comecei os meus testes, aí comecei a entender de farinha, comecei a entender por que que tudo aquilo, né, funcionava. Uhum.
Por que que o panetone precisa de primeira fermentação, segunda fermentação, por que é longa por causa disso, e temperatura, pH é uma coisa muito importante, né? Que é o que dá aquela acidez, aquele azedinho que a gente vai sentir, né, no panetone de fermentação natural. Então, eu fiquei um ano só fazendo Só panetone. estudando. Só Não, fazendo só panetone. Eu fazia e ele ficava de horrível, e eu fazia de teste. novo, eu fazia de novo. Claro, não todo o tempo, né? Sim, sim. Mas todo o tempo que eu tinha, eu ia testando, porque eu queria realmente que ele fosse até o final do ano ele estivesse lindo, maravilhoso. E realmente aconteceu isso. Eu, eu consegui fazer um panetone que realmente me agradou, agrada os meus clientes. Demora. Não consigo fazer muitos, né? Porque a minha confeitaria, ela não tem estrutura de padaria, né? Uhum. Então, a gente consegue lá arranjar um cantinho no final do ano para fazer isso, mas é aquela loucura. Não tem um lugar na minha cozinha para fazer isso, né? Então, aí depois eu comecei com os pães e tudo mais. A gente faz muitos pães hoje na casa, né? Faz brioche, faz focaccia, né? Tem várias coisas que a gente faz. Mas o panetone foi meu grande desafio e continua sendo minha grande paixão. Quando eu termino o Natal, eu não gosto tanto dele assim, porque daí eu já quero demais E quando comer. termina o Natal, você já tá pensando no ovo de Páscoa, né? Exato. Hoje, então, tudo que tem na Sotilha é produção própria de vocês. Basicamente, uma coisa ou outra, obviamente, a gente, né, pega de fornecedor, porque a gente não consegue produzir tudo, mas é uma produção muito intensa, né? A maior parte da equipe são confeiteiras, então, assim, é puxado. Nossa, eu imagino. Eu fico na cozinha, né? Eu sou a pessoa, Você tá todo dia? tô todo dia dentro da cozinha, então a gente sabe que é loucura, né? E qual é dos doces hoje? Então, hoje temos entremês, temos tortas, né? Temos uma grande variedade. Não no setor, mas qual doce específico te dá hoje mais trabalho para fazer? Continua sendo um entremê. Eu Mas acho que um as as frutas, frutas. as frutas são realmente, elas dão muito trabalho mesmo. A gente não tem elas, a gente não consegue colocá-las durante a semana, a gente só coloca no Ah, é final de só final de semana semana. mesmo. No final de semana mesmo, porque elas realmente começam a ser feitas na terça e a gente consegue finalizar no sábado e domingo. É um doce para 12 horas, né? Então, é isso, pronto e acabou. Às vezes, a gente consegue produzir um pouco mais, a gente vai ali terça, no máximo quarta, a gente consegue, mas não é sempre. Olha. E qual doce que você não foi a criadora, mas gostaria de ter criado? Ai, Jesus, nossa, tanta coisa, pelo amor de A Deus. lista uma, a lista uma. Eu sou apaixonada por macarrons, então eu queria ter criado os macarrons. Eu acho que sim, eu sou Hum. muito apaixonada, eu gosto de fazer, não faço, porque não nem dá Eu ia tempo, falar, nem. a Juliana, uma das características, né, como uma boa taurina, ela gosta de coisas difíceis. Ela gosta de fazer o entremê, que é um doce difícil. Ela gosta do chocolate. Chocolate que eu brinco que quem trabalha com chocolate vai direto pro céu, porque é desesperador de fazer. Ela gosta de fazer panetone, que é trabalhoso. Então, ela gosta de macarrão. Então, ela só gosta dos doces Sim, eu difíceis. adoro uma sarna pra me coçar, nunca vi. Ah, e hoje, você acha que a Sotile tá como você imaginava, ou ainda tem coisas que você quer, quero de repente deixar maior, ou eu quero fazer um formato de, sei lá, de pocket, de shopping. Existe algo na Sotile que você gostaria de mudar num curto prazo, ou ela tá do jeito que, não, agora eu estou sossegada, que agora ela tá como eu queria? Eu acho que agora ela tá se tornando o que eu queria, né? Ela tá Hum. assim, quase lá, né, para ser o que eu gostaria. Realmente, assim, foi muito, muito trabalhoso, né? Tudo que foi feito nela até hoje, porque a gente saiu de uma loja muito pequenininha, de uma única produção, para uma produção enorme. E de repente a gente não sabia como suprir essa demanda e também falta de mão de obra. Então foi algo assim que foi muito desgastante no começo, foi bem desgastante e ao longo dos anos também, às vezes a equipe troca, isso e aquilo, então vai mudando. Mas para implantar tudo, né, que eu sonhei, que eu gostaria, que eu queria e tudo mais, isso leva tempo, né? Dedicação, treinamento, processos, então leva tempo para isso. Eu tenho ideia de ter algo um pouco diferente da Sotile, né? Hum. Eu tenho uma segunda empresa já criada que eu nunca pus, né, em prática, mas Spoiler! quem sabe 2025, né? Spoiler, é doce? E salgado, doce e salgado. Hum. Então, assim.
né? Olha, será que podemos esperar um irmão mais novo da Sotile em 2025? Vai que, não sei, vamos Olha. jogar pro universo, né? E já faz também algum tempo que eu tô com ela, assim, tá lá, gestando, né? Ainda não sei quando que vai sair, mas é algo que eu tenho vontade de fazer. A Sotile me toma todo o tempo, né? Que eu tenho hoje. Mas é algo que você gosta de estar ali. Eu sei que hoje em dia o fator mão de obra é algo que, né, assombra todo mundo da confeitaria. Até hoje eu tava fazendo uma enquete ali no Instagram sobre isso, falando, para o cliente, o que é pior, né? Quando a qualidade do produto deixa a desejar ou o serviço é ruim. E aí tá meio que meio a meio, assim. E aí teve um comentário que a pessoa mandou inbox falando, porque eu vejo que os lugares, às vezes, não têm um atendimento bacana e tal. Eu falei, gente, é que o buraco é muito mais embaixo, tá difícil achar funcionário, né? Exato, Então, tá. tem confeitarias que estão indo para o autoatendimento justamente porque não está conseguindo achar funcionário. Mas isso é algo que você está todo dia na cozinha por conta de dificuldade de treinamento, de ter uma equipe fechada, ou é algo que você realmente gosta? Como, por exemplo, eu fui no restaurante em São Paulo, lá no restaurante de sobremesas, o Ará, que o chefe falou: não, eu gosto de ficar aqui todos os dias. Para mim é um prazer estar fazendo meus doces. Então, onde está a Juliana? É um prazer ficar todo dia ou é porque não. Sim, hoje sim. Não, já teve momentos de eu não estar, né, com todo prazer, assim, na cozinha, assim, por muita necessidade. Já cheguei muito cedo, saí muito tarde, lavei chão, lavei louça, fiz produção. Então, assim, né, realmente foi árduo o trabalho, né? Hoje eu tô lá porque eu gosto de estar lá, eu sou confeiteira. Eu sou a pessoa que, tem a confeiteira que gosta de fazer outras coisas e tudo Uhum. mais, que é do comercial, que gosta, eu gosto de cozinhar. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar lá dentro, eu gosto de estar fazendo junto com as meninas, eu gosto de estar, né, todo tempo conversando, brincando, mostrando. Então, e às vezes a minha equipe hoje, graças a Deus, é muito criativa, sabe? Então, às vezes eu tenho que dar até uma freada. Mas, gente, não dá para criar tudo que vocês querem em pouco tempo, não é assim. Mas é isso, como eu te disse, hoje ela está próximo do que realmente eu gostaria, porque ela, né, não gosto nem de falar, mas assim, ela realmente parece que estabilizou, Uhum. né? A gente consegue fazer coisas. Falta mão de obra ainda? Falta lá dentro, falta lá fora, às Uhum. vezes, né, peca, né? O serviço peca, às vezes alguma coisa lá de dentro peca. E é isso, é inevitável para qualquer um, né? Como que você lida com os feedbacks? Você que recebe ali nas redes sociais, você que controla, ou você tem um filtro, só te chega as coisas mais importantes, Não, eu leio tudo, você lê eu tudo? leio absolutamente tudo. Mas assim, eu acho que hoje a internet é terra de ninguém. As pessoas, né, não sabem muito dar um feedback que seja, É. né, realmente positivo. Falar, olha, eu fui aí, achei assim, assim, assado, eu acho que, né, talvez poderia ser assim, assim, assado. Até conversar, sabe? O César tá sempre na loja e tudo mais, e Uhum. ele sempre pergunta, tudo bem, deu tudo certo e tudo mais. Aí a pessoa fala, deu tudo certo, sai por aí esculhambando, né? Então, eu Eu acho brinco, é raro, injusto. mas É acontece, sempre. né? Acho injusto você não ter cara para Sim. falar, não, não estava bom, né? Eu já sou o contrário, eu fico esperando as pessoas me perguntarem, principalmente quando não tá bom. E geralmente eles não perguntam, daí eu vou com aquela engasgada, assim, porque eu já Porque você aprendi. queria ter É, dito porque eu alguma queria coisa. ter dito, e Mas aí se eu digo assim, sem a pessoa perguntar, eu sei que ela não vai gostar, então. educação é bom para todo mundo e em qualquer lugar, né? Dizer que, olha, né? Eu não gostei disso. Agora, quando você diz eu não gostei disso, é uma questão de paladar, né? Tem Eu o não porquê gostei da pessoa porque não. eu não gostei disso, assim. Mas, sei lá, às vezes, olha, meu café chegou frio e não sei o Uhum. quê. Você fala do atendimento, você fala lá de dentro, olha, né, não gostei da textura, não sei o quê. Você pode falar. Você pode, eu acho que é sempre muito legal. E todos os feedbacks que eu recebo já me disseram que meu pistache não tinha gosto de pistache, né? Porque as pessoas estão acostumadas, às vezes, com um pistache verde E e doce, doce. né? Não entende que é uma oleaginosa. E que ele puxa para o salgado mesmo. Que é o E, charme dele puxar pro salgado. exato. Então, assim, o César fala assim: olha, a pessoa veio e falou que não tem, mas eu mando tirar da vitrine. Tiro e experimento. Vou lá por direto. Porque eu fico, ai meu Deus, será que no processo, né? Alguma coisa saiu de errado? Esqueci de botar um açúcar, E esqueci não um. sou nem eu, ainda sou eu até. Mas assim, eu tenho muitas Sim. pessoas fazendo, né? Então eu preciso saber.
e experimento. Eu falo, não, não tem nada de errado, né? Então, mas também já teve pessoas que falaram, olha, não sei o quê, não tinha gosto da coisa. Eu falei, realmente tá precisando de um pouquinho mais de potência de sabor aqui. E tá tudo bem, né? Sim. A gente tá aqui para oferecer para o cliente. É para eles que a gente trabalha, é isso que a gente faz. Quem é da gastronomia, é, a forma de amar é ato de serviço, gente. É, isso é verdade. E tem os clientes também, como no último tour, que tava o Vitor do Prato Fundo, que ele falou, um doce de pistache com gosto de pistache, finalmente, né? Então, A gente faz a nossa própria pasta, exato. né? A gente faz tudo. E vou contar que Conte. o doce de pistache é exatamente a receita do Cedric Grolet. Olha só. Só que não precisa ir pra Exatamente. França e gastar em euro, olha que É maravilha. exatamente. Então, assim, se for lá, vai comer o mesmo. Olha só. E falando em doce, Casa da Juliana, tem doce na geladeira? Nunca, Meu Deus, como assim? Nunca vou te visitar. nunca, nunca tem Você não doce. sai. Cara, você sai 9 horas da noite da Sotile, você não passa na vitrine e vem cá, queridos, vamos comigo? Não? Não, eu saio 9 horas da noite querendo comer um boi, querendo Salgado. um salgado, eu quero jantar. Gente! Aí, o que que acontece? Eu parto para um chocolate, né? Hum, Sempre, eu tenho um chocolatinho em casa, tá? Eu gosto de manter meus chocolatinhos em casa, mas assim, eu doce eu nunca levo, eu esqueço, eu saio tão maluca, né? E às vezes também saio antes da loja, não levo. Assim, é triste, mas é isso. Toda vez que eu penso num doce e falo, podia se assaltar a geladeira agora? Podia, nunca tem nada. meu Deus. Penso Triste. sempre, penso sempre, será que eu poderia dar um pulinho lá na Sotile? É, pior que você nem mora perto, né, pra correr ali na geladeira. Uns 15 minutinhos de carro, tô lá. Gente. Tá, e aí me conte pra gente finalizar, uma pessoa que nunca foi na Sotile, se você fosse escolher um doce, não vale o que você mais, que é o que seja o que você mais gosta, mas um doce, assim, do teu portfólio todo, que você acha que resume bem a essência da Sotile, qual é? Ah, eu acho que um que Qual é? todo mundo. Porque justifica em 3 linhas. Eu acho que porque é muito, muito leve, muito gostoso, muito Sutil. sutil, de um dulçor muito gostoso. Eu acho que é o entremê de baunilha, chocolate e framboesa. Sabe? Eu Hum. acho que ele define o que a gente faz ali, né? A mousse é de baunilha, então você tem que estar prestando atenção, né? Para sentir Até aquele porque baunilha também é outro ingrediente suave, né? delicado, né? Delicado. Então você tem que estar prestando atenção ali. Ele também tem a potência do chocolate, ele tem o azedinho da framboesa. Então eu acho que ele é o que transmite. Eu acho que é isso que E eu ele tem diria. sempre? Vai nesse. Tem todos os Todos dias. os dias. É um Olha que só. nunca parou de acontecer. E como a gente tá pertinho do Natal já, qual que você acha que vai ser o grande sabor protagonista desse Natal? Olha, se não for o pistache, né? Novamente, É. né? Ele foi pra você o ano passado? Nem tanto, Não. nem tanto. Eu acho que a gente tinha bastante coisa de pistache, assim, mas eu acho que esse ano talvez as pessoas procurem mais. Eu acho que Procurei estava um pouquinho no assim, começo. não sei se estão no começo assim, mas as pessoas estavam meio enlouquecidas, né? Eu quero tudo de pistache, coisa de pistache, assim. Hum, Então, acho que elas começaram a prestar atenção no que é o pistache, no que é pistache artesanal, no que é o industrializado. industrializado. Então, assim, eu acho que hoje as pessoas vão começar a entender um pouquinho mais do que está sendo oferecido por aí, porque a Uhum. indústria também está sendo cruel, né? E tem, e querendo ou não, né, tem o público para as duas coisas. Tem realmente quem vai preferir o industrializado por questão de sabor, e tem quem vai valorizar o artesanal. E não só de sabor, preço, né? Porque a gente sabe que pistache não é Sim. barato e tal. Então acho que tem os dois públicos. Mas você acha que ele não vai ser a estrela desse Natal, então? Não, Polêmica, aquelas. se não for o pistache, porque eu Ah, acredito que vai continuar sendo, no que mais você aposta suas fichinhas? aí, esse ano, estou apostando muito em frutas. Eu acho que as pessoas normalmente gostam muito de ter, e não só no panetone, mas eu acho que tá muito quente, né? Tá.
tá muito quente, calor, é o verdade. planeta tá quente, então eu acho que essas coisas frutadas, O planeta tá quente e o chocolate também tá caro, né? Então, caríssimo, caríssimo. nem entrou nesse assunto pra não ficar depressivo, Não, mas mas a é. confeiteira chora, a É. confeiteira tá chorando, a confeiteira tá assim, tá todo mundo de mão dada, assim, chorando mesmo, porque Uhum. não tá fácil, desde o do nacional até o realmente É. importado, tá, Então, você acha que se não for pistache, vamos para as frutas? vamos, vai pra fruta, porque, e acho que vai tá, a fruta vai estar caro também, porque a colheita provavelmente É. foi afetada aí por todo esse calor, a gente sabe que muita E as coisa. questões climáticas ali que tiveram, né? E que a gente também tem que prestar atenção, né? Porque tudo isso também depende do que você vai lançar, do que você está pensando, né? A primeira onda de calor, que acho que foi o ano passado, não foi? Uhum. Que começou essa onda de calor, eu acho que ninguém estava preparado para isso. Acho que nem as sorveterias estavam preparadas para isso. É verdade, eu brinco, eu acho que foi o Leandro que veio aqui do Famoso Brigadeiro, que eu falei, se você não fosse abrir uma brigadeiria agora, o que seria dele? Uma sorveteria. Deu, por quê? Porque tá tudo ficando quente demais. Exato, sorveteria é o canal agora, hein? É verdade. E, assim, a gente tem muito assunto, viu? A Juliana falou, não, eu falo pouco. E a gente tem muito assunto ainda que ficou para umas próximas conversas. Mas eu não vou dormir sem te perguntar isso antes. Aproveitando que a gente falou de Natal, então, você acha que o Natal era de uma forma antes da pandemia, foi de outra forma durante, agora ele tá voltando a ser o que era antes? Por exemplo, durante a pandemia eu via que todo mundo procurava produtos de Natal muito antes. O final de outubro, começo de novembro já estava ali, tendo a venda já estava forte de produtos de Natal. Nos últimos 2 anos eu percebo que as pessoas deixam mais para última hora. E aí, conversando com algumas confeitarias, eles estavam me falando, não, porque antes da pandemia já era assim também. Você notou essa diferença ou não? Seu público continuou na mesma época procurando os produtos? Você teve que mudar o lançamento de produto, por exemplo, para mais antes, para mais tarde? Ou não? Na verdade, eu só tive uma grande diferença, né? Que eu abri um pouco antes da pandemia, né? É A minha verdade. loja abriu antes da pandemia. Então, assim, foi 6 meses antes da pandemia. Então, eu só vivi a pandemia, né? Hum, Então, justamente, né? O cliente, o público, consumiu muito na pandemia, né? Então, muito. era aquela loucura de consumir tudo, de presentear as Uhum. pessoas, né? A gente não sabia o que ia ser o dia de amanhã, se ia Sim. viver, se ia morrer, enfim, né? Então as pessoas estavam muito nessa urgência. E daí o tempo foi passando e essa urgência Diminuindo. foi diminuindo e foi também se transformando em não querer mais ficar dentro de casa, né? As pessoas Uhum. também queriam sair, viver, né? Chegou um momento que não Sim. dava mais. E eu acho que depois disso as pessoas queriam sair e viver tudo ao mesmo tempo. No primeiro ano pós-pandemia, muitos dos meus clientes viajaram. E aí deu uma queda no Natal? Deu uma Caramba. queda. Foi bom, né? Como todo Natal é para todas as confeitarias. Mas, assim, para nós, teve uma queda, porque o meu cliente viajou. Aproveitou que, né? Tava podendo viajar, tava Uhum. tudo aberto e foi mesmo, né? Então, a gente percebeu isso. No próximo ano, a gente já começou a perceber que as coisas começaram a ser só em dezembro mesmo. Então, assim, a gente começa em novembro, Uhum. né? Porque a gente começou a entender o nosso público depois da pandemia, porque na pandemia foi de uma Foi forma, e a gente não diferente. conhecia ele de outra forma, né? Sim. Então a gente começou a conhecer ano a ano pós-pandemia, onde mais ou menos em outubro o pessoal começa a pensar na Black Friday. Uhum. Então, assim, ninguém está muito antenado Pro em Natal Natal e tudo ainda. mais, mas já estão começando as pequenas confraternizações de empresa e tudo mais. Então, assim, você tem que ter o produto para esse tipo de coisa e tem que ter o produto para o Natal, para quem quer levar, para quem quer presentear, para quem quer o de última hora. Então, você tem que ter um cardápio bem, né, Assertivo ali e assertivo com uma ali boa para pegar. logística. Exatamente. Olha, então, que venha o Natal. Então, Ju, obrigada pela sua Eu que participação hoje. agradeço. A gente tem muito assunto, gente, vocês não têm noção. Isso é só um pouquinho do que a gente conversa quando senta comer um docinho. E eu tenho certeza que muita da sua experiência vai ajudar, principalmente quem tá começando ou quem tinha curiosidade também de conhecer um pouco dos bastidores da Sotile, né? Que não é sempre que ela tá ali pela frente, então a gente chega a ver os doces. Nunca, né? Você tem que falar, quero falar com a Juliana. Não, não fale que ela fica lá soberbada na cozinha. Então eu fiquei bem feliz que você separou um tempinho pra vir aqui. E quem ainda não conhece a Sotile e é de Curitiba, né? Aproveite para ir. Agora vocês já sabem por onde começar ou qual doce escolher primeiro. Conhece um pouquinho mais de entremê e acompanhe nas redes sociais, né? Porque ela tá sempre postando as novidades, as campanhas.
E aproveitando, já segue aqui o Crit Doce, já conta aqui embaixo o que você tá achando das conversas que a gente tá tendo. Tem alguma doceria que você queria ver, algum confeiteiro famoso, ou alguma confeitaria de Curitiba que você queria ver aqui conversando, que nem a Ju, contando os bastidores, dando risada? Coloca aqui que, quem sabe, ele não aparece aqui no próximo. E aproveita, já segue lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. E a gente se vê na próxima semana.